Salve galera! Tranquilo? Hoje vamos contar a história de um jovem atirador russo que rapidamente se torna uma lenda em sua terra natal por seus feitos na guerra, mas os alemães enviam atiradores 5 vezes mais experientes para caçá-lo. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre Círculo de Fogo e pessoal, estamos prestes a atingir nossa meta de inscritos, então vamos dar uma força ao canal e se inscrever. Agora vamos lá! A história começa em 1942, mais ou menos na mesma época em que a Alemanha invadiu a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Vemos então vários soldados transportando de trem para defensor Stalingrado, incluindo o jovem Vasily Zaitasev, que se lembra da época em que seu avô o ensinou a caçar lobos com um rifle. Mas o trem não transportava apenas soldados, mas também alguns civis, como uma garota chamada Tania Chernova, que chamou a atenção de Vasily por sua beleza. Entretanto, no meio da viagem, Tania e outros civis foram obrigados a deixar o trem para que mais soldados pudessem embarcar. Vemos então uma breve explicação de que Hitler não é auge de seu poder e somente a cidade de Stalingrado o impede de conquistar a União Soviética. Os trens então chegaram ao seu destino e os soldados foram colocados em barcos na tentativa de chegar à frente de batalha. No entanto, os alemães lançaram várias bombas na água e enviaram aviões para atirar nas caças soviéticas, matando vários deles e deixando sobreviventes aterrorizados. Então alguns soldados pularam na água, e os oficiais atiraram neles e os executaram por deserção. Depois de muitos fracassos, o exército soviético finalmente chegou às docas de Stalingrado, e apenas metade dos soldados conseguiu rifles para lutar. Aqueles que não receberam nenhuma arma receberam apenas alguma munição e foram instruídos a esperar que seu companheiro morresse na batalha para ficar com seu rifle, pois não havia armas suficientes para todos. Assim, os soldados foram enviados para a batalha e atacaram os alemães, porém foram facilmente derrotados porque os alemães tinham armas melhores e não foram divididos. Como Vasily estava desarmado, a única coisa que ele poderia fazer era deitar no chão e fingir que estava morto. Vários soldados soviéticos recuaram e correram de volta, mas os oficiais novamente o acusaram de traição e de matar seus companheiros. O confronto terminou depois disso, com o campo de batalha coberto de corpos de soldados soviéticos. Mas, inesperadamente, um carro chegou ao local e foi atingido por um tanque alemão. O comissário Danilov então saiu do carro e rastejou até o resto dos corpos para se fingir de morto, mas os alemães não ofereceram misericórdia e atiraram nos corpos, certificando-se de que não havia ninguém vivo ali. No entanto, Danilov manteve a calma e não atingido com um único tiro. Sejamos realistas, o sujeito teria que ser muito frio para manter a calma naquela situação, embora pudesse se esconder deitando de costas ou de lado, aumentando assim suas chances de sobrevivência. Os alemães então se abrigaram em um prédio, e Danilov tenta matá-los com o rifle de um compatriota morto, porém ele puxa o gatilho e percebe que está sem munição. Vasily então revela que ainda está vivo e recarrega seu rifle com a munição que ganhou antes. Ele então entrega uma arma para Danilov, explicando que o sujeito deve esperar até que uma explosão seja ouvida antes de atirar, pois assim eles não serão visíveis. No entanto, Danilov é um político com pouca experiência com armas, então ele dá o rifle para Vasily fazer o trabalho. Então ele ficou para trás de um pequeno buraco e sempre que ouvia uma explosão ele atirava nos nazistas. Dessa forma, Vasily os eliminou silenciosamente, um por um, e quando a última pessoa viu, já era tarde demais. Depois, as duas caças soviéticas retornaram com sucesso ao quartel-geral, e Danilov produziu alguns panfletos contando a história do grande feito que Vasily acabou de realizar. Depois de alguns dias, os cidadãos soviéticos saíram pacificamente, mas os soldados não os deixaram ir. Então, o primeiro-ministro Nikita Khrushchev veio falar com os oficiais e até pegou sua arma, dando sua vida, porque estava com medo de que Stalin fizesse quando descobrisse sobre seu fracasso. Com isso, Nikita reuniu todos os oficiais e deu-lhes um sermão, explicando que Stalingrado não era uma cidade comum, mas um símbolo do governo de seu líder, Joseph Stalin. Nikita então pergunta o que deve acontecer com aqueles que falharam. A resposta que ele recebe é simplesmente que desertores e perdedores devem ser punidos. Entretanto, Danilov decide seguir um caminho diferente e explica que os soldados precisam de esperança em vez de mais punições. Então Danilov sugere criar um herói de guerra para que todos os outros soldados se inspirem nele e continuem a lutar bravamente. Então Nikita concorda com a ideia e pergunta a Danilov se ele conhece tal pessoa. Mais tarde vemos a Gazeta de Guerra e Vasily é descrito na capa da primeira edição como um herói de guerra e seu exemplo deve ser seguido. Então Danilov foi falar com esse cara e disse que ele foi promovido por causa dessa ideia e que agora Vasily estava na divisão de atiradores de elite e não mais na divisão de infantaria. Com o passar do tempo, toda a mídia soviética começou a promovê-lo, e ele logo se tornou famoso em todo o país. Mas falando desse cara, ele estava escondido em um galpão com outros soldados e um garotinho chamado Sasha Filipov entrou e disse que era um grande fã de Vasily,
Então o garoto chamou para jantar em sua casa, e quando chegou lá, Vasily conheceu a mãe do garoto, que beijou sua mão e disse que ouvia as fachadas do aperto todos os dias no rádio. Mais tarde, Danilov veio e pediu a Vasily que respondesse às cartas dos fãs para manter a esperança viva, mas Danilov só precisou digitar o que Vasily escreveu porque ele não tinha muito treinado e não era muito alfabetizado. Tânia então bateu na porta e a senhora Filipovia a convidou e disse que a menina ajudou a cuidar do filho e a ensinou a falar alemão. Assim, Tânia acompanhou Vasily, pois ambos se encontraram no mesmo trem, e agradeceu-lhe pelo ato heróico que ele havia realizado. E assim, eles conversaram, e Tânia disse que encontrou alemão na universidade. Então Danilov fez uma sugestão, explicando que a garota poderia usar essa habilidade para ajudar a decifrar as ordens do campo dos alemães. Seguindo na direção ao quartel-general alemão, o general relata ao Major Allen que Vasily e seu grupo mataram vários sargentos e outros oficiais para o funcionamento do exército alemão. Então o Major Allen pensa em armar uma armadilha para traí-lo, pois persegui-lo seria uma perda de tempo. Mais tarde, Vasily é acordado pela mãe de Sasha e recebe a ordem de matar um atirador escondido em um prédio. Então, ele fica perto do local e atira assim que vê o contorno, fazendo com que o capacete caia pela janela. Vasily acha que conseguiu derrotar os atiradores, então ele e sua companheira de equipe Lyudmila vão até o prédio para tentar recuperar a placa de identificação do nazista eliminado. Mas, surpreendentemente, o atirador ainda estava vivo e matou Anton. O companheiro de equipe deixou os dois. Mas sejamos sinceros, esse cara também é meio chato e exige que alguém faça isso. O certo é que ele fique alerta, afinal, pode haver mais inimigos nas outras janelas do prédio. Então Vasily e Lyudmila entraram no prédio e avançaram calmamente para não serem pegos. Eles chegaram ao andar dos aberturas e descobriram que ele havia colocado um manequim na janela para enganá-los. Então Vasily disse que eles foram emboscados. Eles encontram um cigarro ainda fumegante no chão, fecham que o atirador ainda está lá, mas de repente vários aviões se aproximam do local e começam a lançar bombas. Mas Vasily diz a Lyudmila para não sair do bunker porque os atiradores devem estar observando-os. No entanto, ela tem medo das bombas e decide sair do bunker e tentar escapar do prédio. Porém, o tira Lyudmila com resultados e acaba com sua vida. Logo depois, uma bomba caiu no prédio, inundando todo o lugar de poeira e fumaça, e Vasily teve a chance de escapar sem ser baleado. Mudamos então para o Major Aron, e vemos Sasha limpando suas botas empoeiradas, revelando que o Major Aron era os atiradores no prédio. Entretanto, em vez de trair o seu país, Sasha agiu como uma agente dupla. Dessa forma, ele gradualmente conquistou a confiança do Major, vendendo as informações de Vasily em troca de comida. Mais tarde, Vasily encontrou Danilov no quartel-general e disse que ele era os melhores atiradores que já havia conhecido. Danilov então procurou a ajuda da inteligência soviética e descobriu com sucesso que os atiradores eram o major alemão Erwin Koenig. Então Danilov trouxe um homem chamado Kolikov para ajudar Vasily, porque esse homem havia treinado com o Major Erwin antes que a União Soviética e a Alemanha se tornassem inimigas. Então o fotógrafo soviético vê Tânia e concorda em trabalhar no quartel-geral, e os dois conversam um pouco, e ela diz que ele é ótimo em seu novo uniforme, mas acho que o que ela realmente quer ver é como ele fica sem uniforme, se é que você me entende. Poucos dias depois, o rapaz adormecido e tem um pesadelo com Jim, sonhando que ele e seu avô foram caçar juntos e erraram o tiro, fazendo com que um lobo comece o cavalo que eles estavam usando como isca. Mais tarde, Vasily, Kolikov e outros atiradores, Volodia, chegaram ao armazém abandonado onde o major estava escondido. Então Vasily encontrou outros atiradores falsos, e desta vez ele não caiu na armadilha. Eles então entraram em um prédio para observar o campo de batalha, e Vasily atirou nas linhas telefônicas alemãs para interromper as comunicações do inimigo. Então eles esperaram alguns minutos, e um soldado alemão se instalou e reuniu os fios, mas Kolikov atirou nele e o matou. Então Volodia se separou de seus companheiros para pegar a sopa que estava sendo preparada no andar de baixo e foi capturada pelo inimigo. Então, o Major Elin pergunta onde Vasily está se escondendo, e Volodia, como qualquer bom companheiro, se recusa a contar. Ele investe Volodia com o uniforme alemão e diz a ele para retornar às linhas telefônicas, enquanto Kolikov pensa que seu companheiro é um soldado inimigo e o mata com um rifle de resistência. Assim, o major alemão descobriu o esconderijo deles com base no som de tiros, e Kolikov pressionou seu capacete contra a janela para tentar descobrir sua posição. Entretanto, a Major Irene foi esperançosa o suficiente para não atirar no capacete, então os dois atiradores soviéticos decidiram se reposicionar e se preparar para atacar a parte aberta do prédio. Mas quando fez, o major atingiu Kolikov bem no rosto e o matou. Enquanto isso, Danilov começa a cortar Tânia e lhe dá um esturjão como presente, já que caviar pode ser feito a partir dele, mas surpreendentemente, a garota explica que não está feliz naquele lugar e pede a Danilov que a transfira para outro lugar.
Mais tarde, os caçadores soviéticos retornam ao quartel-geral e conta a Danilov o que aconteceu, observando que nunca viu um atirador tão habilidoso quanto a Major Irene. Então Vasily mostrou que estava muito pessimista. Você começa a sentir que nunca será capaz de vencê-lo. Mas Danilov parecia mais preocupado com sua vida amorosa. Ele pediu a Vasily que convencesse Tânia a não pedir transferência. Então o homem decidiu ajudar seu amigo. Tânia explicou que recebeu uma lista de nomes de cidadãos que foram levados para a Alemanha para aguardar a confirmação final. E os nomes dos seus pais estão nesta lista. Como resultado, Tânia disse que esperava ser pequeno para uma base mais próxima da cena do crime para vingar seus pais, que provavelmente eram judeus. Então Vasily simpatizou com a situação da garota e lhe deu o rifle do morto Kulikov. Enquanto isso, Sasha está trabalhando como sapateiro para os nazistas para poder espioná-los e trazer informações valiosas. Então ele falou com o Major Allen e combinou que ele e Vasily se encontraram em uma fábrica. Poucos dias depois, o atraso russo chega a uma fábrica e entra furtivamente no óleo com seu parceiro, tentando pegar Alan desprevenido. Entretanto, o major alemão o escolheu rastejando pelo cano e atirou no parceiro de Vasily assim que os dois homens saíram do cano. Vasily correu para se proteger e largou seu rifle. Ele então pediu ao seu parceiro Sergei que retornasse à base porque Sergei não conseguiu ajudá-lo com um ferimento de bala em seu ombro. A crueldade dos russos é realmente impressionante, mas não se limita apenas à ficção. Lutadores russos como Agia Kabé e o lendário Fudak demonstram pouca emoção ao lutar no octógono. Os atiradores então amarrou uma corda na faca e jogou fora na tentativa de recuperar o rifle. Depois de várias tentativas, ele finalmente conseguiu encaixar a faca no cabo da arma, mas o grande disparou um tiro certeiro que cortou a corda. Enquanto isso, no quartel-geral soviético, Danilovitz tenta convencer Tânia de não ir para a guerra, mas Sergei retorna com o ombro quebrado. Ele diz que Vasily está encurralado e, graças a alguns cacos de vidro que caíram após a explosão, ele está sendo vigiado por caçadores. Então Tânia corre até a fábrica e se esgueira pelos canos para ajudá-lo. Então Vasily pede para Tânia pegar um copo do chão e apontá-lo para o Major Aileen, ofuscando-o com o reflexo do copo. Então ela fez o que ele pediu, o plano funcionou e Vasily teve a chance de pegar seu rifle de volta e ferir o maior na mão com um tiro. Então Erwin voltou a falar com Sasha. Então o Major pergunta algo sobre passatempos soviéticos, e o garotinho lhe diz que gosta de uma garota chamada Tânia. De volta ao quartel-geral, os soviéticos estão bebendo e comemorando como se este fosse seu último dia de vida, o que, sejamos sinceros, provavelmente é Vasily e Tânia então se aproximam e se deitam para descansar, e é nesse momento que Vasily descobre que há mais na vida do que apenas atirar em nazistas. No dia seguinte, Vasily pediu a Danilov que parasse de escrever sobre ele, explicando que não tinha desejo de ser um herói de guerra, mas apenas um soldado comum cumprindo seu dever. Danilov, no entanto, não aceita isso e tenta fazer Vasily se sentir preocupado ligando para Sasha para revelar que o garoto está arriscando sua vida como agente duplo. Quando ele percebe que Danilov está usando uma criança como bucha de canhão, ele fica furioso. Mas no final ele decidiu continuar ajudando para que os esforços de Sasha não fossem em vão. Então o menino nos levou até uma fábrica de produtos químicos onde o principal estava escondido. Então Vasily ficou deitado no chão, camuflado entre os corpos, esperando o major alemão aparecer, mas horas se passaram e nada aconteceu, e ele finalmente adormeceu. Erwin finalmente encontra Vasily na fábrica por causa da luz do sol refletida na mira dos seus atiradores. Então, o major se prepara para matá-lo, mas um soldado soviético que estava roubando os pertences pessoais do falecido fica no caminho e rouba a carteira de Vasily, fazendo com que o major o perca. Dessa forma, o soldado soviético foi baleado em perna e capturado pelo exército alemão. Mais tarde, o general do exército nazista descobriu a identidade de Vasily e determinou que ele havia sido morto. Então o general tentou que Aron retornasse para a Alemanha. Aron lhe deu uma medalha e explicou que a medalha obteve ao seu filho, que morreu nas mãos de uma grande guerra. Enquanto isso, o primeiro-ministro descobre que Vasily pode estar morto e furioso. Então ele pressionou Danilov e tentou que ele escrevesse alguns artigos falsos para fazer as pessoas acreditarem que Vasily ainda estava vivo. Ele se vira para o major, percebe Sasha chorando, diz a ele que Vasily não está morto e tenta confortar o menino. Ele então pediu a Sasha que marcasse um encontro na delegacia, chegando a dizer ao garoto exatamente onde ele estaria escondido. Depois disso, Danilov desobedece às ordens do primeiro-ministro e escreve uma reportagem sobre a morte de um caçador soviético, mas o sujeito chega a tempo e explica o que aconteceu, então ele tenta procurar por Tânia, mas não consegue encontrá-la. Sasha diz que foi até a estação porque descobriu que Vasily ainda estava vivo e que ele estaria lá. Então Danilov e Vasily correm até a estação e encontram Tânia a tempo. E assim,
Ele beijou na frente dos amigos e o rapaz ficou com ciúmes porque gostava da garota. Então Danilov retornou ao quartel-geral e planejou que declarassem em um boletim de guerra que Vasily era um traidor que não acreditava na vitória soviética. Mais tarde, o major encontra Sasha e acusa o garoto de contar a Vasily exatamente onde ele estava escondido na estação de trem. Com isso, seu plano de eliminar os caçadores soviéticos foi arruinado, e Tanya então pegou um binóculo e viu o corpo de Sasha pendurado em uma corda. Ela fica furiosa e tenta perseguir o Major Aylin, mas Vasily a impede e explica que era uma armadilha para atraí-los até lá. Infelizmente, Sasha não foi reconhecido como um herói de guerra, afinal, ele arriscou sua vida muitas vezes e obteve muitas informações importantes para o país. Tanya então procurou a ajuda de Danilov, que obteve permissão para a mãe de Sasha escapar de Stalingrado. Entretanto, a senhora Filipov decidiu abandonar seu filho. Portanto, Danilov mentiu e disse que Sasha decidiu mudar de lado e agora vivia com os alemães. Portanto, a senhora Filipov chegou em fuga dali, mas no meio do caminho, Tanya foi encontrada por uma granada. Ao ouvir isso, Danilov pensou que a menina estava morta. Mas a senhora Filipov estava convencido de que um jovem poderia sobreviver e então convenceu o médico a permitir que Tanya subisse a bordo com ela. Seguindo para Vasily, ele está tentando encontrar a Major Irene. Danilov chega lá e diz a ele que Tanya está morta. Os atiradores ficam profundamente tristes, então ele pede desculpas pela coisa ruim que fez. Para compensar, ele inclinou a cabeça para fora e disparou um tiro, apenas para revelar a posição do Major Aylin. O nazista então acreditou que havia eliminado Vasily e saiu do esconderijo para verificar o corpo. Mas, para surpresa do Major, ele indicou seu rifle para ele. Com isso, Aylin aceitou sua derrota no duelo e olhou para Vasily antes de encerrá-lo. Então o homem pegou o rifle do Major e colocou próximo ao corpo de Danilov para mostrar que havia vingado Danilov. 2 meses se passam e vemos a União Soviética vencer a guerra e comemorar a queda do Império Nazista. Então Vasily recebe uma carta de Tanya e vai visitá-la no hospital. Por fim, o filme nos mostra que Vasily viveu por vários anos, morrendo apenas em 1991, e seu rifle ainda pode ser visto em museus russos hoje. Olá pessoal, vocês estão felizes que Vasily e Tanya finalmente estão juntos? Deixe-me saber nos comentários. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.